Olá, eu sou a Vanessa de Oliveira e eu sou do interior do Rio de Janeiro, Volta Redonda. Eu fui aprovada em Medicina pela FUVEST 2021 aqui no campus de Ribeirão Preto, em São Paulo. No segundo ano, e eu sabia que as listas seriam as mesmas, as aulas seriam as mesmas, então eu precisava de alguma coisa diferente. E nisso eu comecei a fazer pesquisas no YouTube e eu achei o Sniper. Eu achei o Sniper no segundo ano de cursinho. E aí eu conheci a Suzane no segundo ano, mas eu tava meio assim, é complicado, porque a vida toda eu segui o modelo da escola, eu segui o modelo do cursinho, então você ter alguma autonomia para realmente escolher como é que você vai fazer aquele seu estudo, isso me deixava muito insegura. Então eu não conseguia, assim, desvincular totalmente do que eu estava fazendo e entrar numa estratégia nova. Nesse ano também, nesse primeiro ano que eu usei o Sniper, de 52, 53 questões que eu acertei na minha primeira FUVEST, eu acertei 73. Foi um pulo de 20 questões. Eu não passei para a segunda fase, obviamente, porque a nota de corte estava muito alta. Mas aquela sensação de ter acertado 20 questões a mais em um período de um ano renovou um pouquinho a minha esperança, porque assim, eu estava muito frustrada. Eu sentia que eu estava arriscando muito, ignorando um pouco o cursinho e fazendo essas provas e tentando outras coisas. Mas deu resultado, eu fui para a segunda fase. Eu não passei no Unicamp, eu lembro que eu não passei, mas, sabe, ter chegado, porque para muitas pessoas você já passa para a segunda fase e aí você não consegue passar no final. Eu não conseguia chegar na segunda fase. Então, assim, para mim foi uma sensação de ter passado meio que indiretamente, porque eu vi algum progresso. Em 2 anos de cursinho, em 3 anos de ensino médio, eu não tinha visto progresso nenhum. Eu sentia que eu não tinha progresso nenhum. E ali veio um resultado que não foi aprovação, mas para mim foi um início de uma aprovação. Um ponto importante é que, assim, nesse segundo ano, quando eu conheci a Suzane, eu só vi os vídeos no YouTube. No meu terceiro ano, como eu queria essa mudança, no começo do ano, eu assinei o Snipe. Eu assinei o Snipe por um ano. Nas férias, né, ali em janeiro, eu assisti todos os vídeos de planejamento. E eu falei, eu vou seguir o que ela falou. Então, a tabela que vinha divisão de horas para cada matéria, pensando no seu curso, eu fiz tudo, eu montei a minha tabela, me adaptando ao cursinho, lógico, então, tipo, fiz algumas alterações, porque eu tinha que estar lá, que eu era monitora. E eu falei, não, esse ano eu vou seguir o que ela falou, eu vou seguir a risca o que ela falou. Ano passado eu fiz algumas coisas, mas eu não consegui seguir a risca, porque eu fiquei insegura. Mas eu falei, não, esse ano vai ser tudo ou nada, eu vou apostar nisso aqui. Eu fui, e eu nunca corrigi a prova. Eu sempre me sentia muito mal quando eu saía da prova e corrigia o gabarito. Mas esse ano eu corrigi. E quando eu corrigi, eu vi que eu tinha acertado 83 questões da FUVEST. Eu chorei, mas eu chorei tanto. Eu chorei como se eu tivesse passado no vestibular. Porque eu nunca tinha ido para a segunda fase. E eu falei, gente, não é possível que eu não vou para a segunda fase. Eu lembro que eu corrigi a Unicamp também. Eu tinha acertado 80. É que eu não lembro agora se foi naquele. Foi no ano que ela teve 80. Eu lembro que eu acertei 70 e poucos também. Eu corrigi a Unesp, eu tinha acertado 85. Eu nunca tinha acertado nada na casa dos 80. Nada, 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 nada. Eu sempre fiquei travada perto da nota de corte. E aí, de uma vez só, eu fui para todas as segundas fases. E aquilo ali para mim foi tipo, sabe, me deu uma sensação que assim, caraca, valeu a pena ter arriscado, assim, ter corrido o risco, porque foi inédito para mim. Eu lembro que eu chorei muito naquela semana. Mas ao mesmo tempo, tinha um medo de eu nunca fui para uma segunda fase. Como eu vou fazer essa segunda fase? Aí eu mudei completamente a minha estratégia. Eu lembro que naquela semana, o pessoal no fórum do Sniper tava falando disso também, e no grupo do Telegram, e eles organizaram uma live com a Suzane no Zoom para discutir as estratégias para a segunda fase. Eu montei a minha estratégia mais ou menos, eu mostrei para ela me deu algumas dicas, acho que eu não sei se ela vai lembrar, mas eu tava lá.
E eu também eu mandava algumas dúvidas no fórum para responder em relação principalmente a linguagens, porque eu tava perdida em linguagem. Gente, eu nunca tinha feito uma prova. Tirando a Unicamp, eu nunca tinha feito a prova de linguagens da FUVEST, né? Português ali. Eu sabia que era muito difícil. Só isso que eu sabia. Então, ali, eu imprimi todas as provas da segunda fase, tudo de novo. E eu comecei a resolver. Resolver. Foi uma sensação, assim, não foi só ter passado no curso que eu queria, assim. Foi um orgulho de ter, tipo, arriscado no último ano, de ter feito tudo que eu tentei fazer, de ter seguido, assim, o que eu realmente queria, mesmo que, né, eu saí do cursinho, eu tive que fazer outras escolhas, assim. E na maior parte do tempo eu sabia que eu tava arriscando muito, eu achei que eu ia realmente quebrar a cara, que eu não tava indo pelo caminho tradicional, mas foi o que me fez entrar na faculdade. Foi ter arriscado, assim, e sim, eu nunca, acho que eu nunca vou esquecer essa sensação. Eu lembro que a primeira vez que eu vim para a USP foi dia 1º de maio. A gente já tinha começado a aula, mas a gente precisou vir para Ribeirão Preto mesmo, dia 1º de maio. E quando eu conheci o campus, porque eu não tinha noção. Primeiro que eu achei Ribeirão Preto enorme, perto da minha cidade. Mas quando eu pisei no campus, nossa, foi uma coisa de outro mundo, assim, sabe? Aquele tipo sonho de entrar na faculdade ficou palpável, sabe? Eu tava ali. Eu lembro que eu demorei uma semana pra falar, tipo, postar no Instagram que eu tinha passado, porque na minha cabeça foi um erro e a qualquer momento alguém ia me ligar e mandar um e-mail que não tinha sido eu. E, assim, foi incrível. E eu sei que não teria dado certo se eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz no terceiro ano de cursinho, se eu não tivesse seguido as dicas de ter feito as provas antigas, de, sabe, ir atrás das minhas dificuldades específicas. Então, não adiantava mais eu seguir um modelo tradicional do cursinho se ele não fosse contemplar, assim, as dificuldades que eu estava tendo. E, assim, no final, foi o que fez diferença. Foi realmente o que fez a diferença, foi o que me fez passar. Eu sei que se eu tivesse continuado do mesmo jeito, eu não teria entrado na faculdade. E assim, hoje eu tô no meu segundo ano de medicina, extremamente aliviada de ter entrado. E agora, assim, a minha irmã mais nova tá no terceiro ano. E eu passei tudo que era meu para ela. Ela estava fazendo sniper, ela assinou no início do ano, ela montou o planejamento dela no início do ano. Eu passei as plataformas que eu usei e assim, eu não tinha, eu nem imaginava estar na USP. Eu fui a primeira pessoa do meu cursinho a passar para medicina na USP, pela FUVEST. E assim, foi foi surreal. Então assim, não tem como não me sentir muito grata para essas plataformas que me acompanharam nesse terceiro ano de cursinho, principalmente a questão do estudo mesmo, assim, não adianta você ter a melhor plataforma do mundo se você não sabe estudar. E isso foi o que mudou a chave, assim, no momento que eu conheci o Sniper, que eu conheci a Suzane, né, nos vídeos no YouTube, foi ali que mudou. E, assim, foi ali que eu consegui ir para minha primeira e segunda fase, foi ali que eu consegui chegar mais perto dos meus resultados e foi ali que no final eu consegui a aprovação. Então, não adianta mesmo, assim, você ter a melhor plataforma do mundo se você não sabe estudar, se você não sabe o que realmente vale a pena. Eu lembro que no meu segundo para terceiro ano de cursinho, eu fiz exatamente eu não lembro qual vídeo dela que tinha isso, mas eu peguei todos os meus acertos, eu calculei a porcentagem de acertos, eu falei, não, eu preciso acertar mais de 85% em cada matéria. Eu peguei o meu histórico de provas mesmo e eu parei para analisar. E foi ali que eu consegui estudar minhas dificuldades também. Então, assim, vestibular é estratégia. Não adianta você achar que você vai conseguir aprender tudo, você não vai. Então você tem que aprender o que vai cair e aprender o que você tem mais dificuldade, assim. E foi ali que deu tudo certo, assim, pra mim. Foi essa jornada, assim.